Fala meninas! Tudo bem? Com licença, estou entrando em sua casa. Bora conversar mais um pouquinho? Semana começando, que delícia. Que Deus esteja com cada uma de nós, com cada uma de vocês. E bora lá. Antes de a gente começar, já vou deixar aqui meu agradecimento de todo o coração. Eu ainda não consegui postar um agradecimento oficial no YouTube, no nosso canal aqui, sobre tudo que eu vivi há uma semana atrás, meu aniversário, a invasão do canal, que foi maravilhoso aquele vídeo, a surpresa da minha família, dos meus amigos, as mensagens, o carinho, o afeto. Foi fantástico para mim. Deus é maravilhoso, Deus tem se mostrado em amor em minha vida através de cada um de vocês. E eu quero já deixar aqui para vocês, não esquecer de deixar seu like, curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, venha conhecer a nossa história juntas. E hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre Só por Hoje. Tem sido muito importante. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse quadro, eu disse que eu não sabia o que seria, né? Se seria um texto no blog, se seria um episódio de podcast, se seria alguma coisa aqui no canal. E Deus tem colocado muitas coisas no meu coração. E até porque eu tenho recebido muitas mensagens no direct de pessoas assim como eu. Porque a minha história é a sua história. E às vezes a gente não consegue testemunhar, não consegue partilhar os detalhes que a gente viveu. E o mais importante é que cada situação da minha vida, da sua vida, acrescenta de quem está tentando caminhar. E a nossa fala é sobre uma questão que eu vivi com meu esposo. Ele é um ex, né, dependente químico. E a gente sofreu muito tempo, muitas questões. E no último vídeo eu falei sobre culpa. Porque uma das coisas que acontece com a família, seja mãe, esposa, irmã, a gente se sente muito culpada, né? Parece que alguma coisa que a gente fez não trouxe essa culpa muito grande. E eu trouxe aqui algumas coisas, né? De que, de fato, a gente não tem uma culpa, não existe uma culpa. É bom a gente sempre se analisar, olhar, mudar comportamento, mas arrastar uma condenação sobre nós, uma culpa, é muito pesado. Até porque há situações que não cabem muito a nós, né? E hoje eu quero falar sobre como que o José conseguiu sair de tudo isso e como que foi. Algumas coisas só, porque é muito. Sabe por quê, vidinhas? Quando eu digo sobre isso tem já 8 anos, parece tão simples, né? Que a gente orou e acordamos de repente e José não tinha mais as vontades, os desejos, e que eu não tinha mais o anseio e o medo de que ele pudesse voltar a essa prática, aos hábitos, enfim. E não é assim. Qualquer vício, independente se ele é químico, cigarro, álcool, drogas, ou se é uma alimentação que a gente é viciado em comida, ou se é viciado em fofoca, em palavrão, em muitas coisas. Tudo que é repetitivo é mau costume, é mau hábito, é vício e é algo muito complicado. E todo esse caminho não é simples assim. Até porque existem muitas questões. A questão mental e a questão física. O corpo acostuma com a prática, com o jeito. Eu lembro que os psicólogos da clínica que José ficou internado diziam até a respeito de coisas que, se a gente tivesse em casa, ia fazer ele lembrar daquela prática e poderia trazer a ele vontade de fazer alguma coisa. Vidas, eu lembro que naquela fase eu fiquei meio paranoica, porque eu tinha medo de tudo. Parecia que uma fala minha já ia desencadear no José algum gatilho na mente que ele pudesse fazer alguma coisa lá. É muito difícil. Eu creio que tudo isso é o poder do Espírito Santo, é a dependência, é a renúncia, é se arrepender de verdade, que a gente consegue sair de tudo isso. Porque não é fácil nem para quem é e nem para os familiares que estão convivendo dentro da casa. Eu lembro que teve um dia que ele estava nesse caminho, nesse processo. O José ficou internado durante 5 meses, saiu, teve recaída, retornou novamente. Ficou mais um período até que o convênio em que a gente estava, da empresa, foi cortado. Então o José não conseguiu se manter, porque é muito caro.
Então ele veio para casa e daí começou de verdade um processo mesmo. Porque às vezes quando a gente está num lugar em que tudo ajuda, fica um pouco fácil, né? Não tão, mas fica mais tranquilo. Você está num grupo de pessoas diferentes, você tem práticas de hábitos diferentes, de exercício físico, acompanhamento com um médico, então é um pouco mais tranquilo. Mas vindo para a vida real, vivendo a realidade, ixi, só o Espírito Santo. Porque eu não posso arrancar os bares das esquinas, eu não posso fazer. Tô falando isso, vida, porque quando ele retornou, eu ficava assim, eu quero mudar de casa. Eu quero ir para um lugar que não tenha bar, porque se tiver bar, ele vai lá. Doce ilusão de que se a gente ficar num lugar seguro, tudo vai estar ok. E não é. A segurança tem que estar dentro de mim, dentro da minha mente, entendida em Deus e curada em Deus. Eu posso estar no meio de uma casa onde tem 2 bares. Se eu estiver correta e certa do que eu escolhi para minha vida, eu não vou até eles. Claro que não é fácil, mas é só uma fala para vocês que isso era muito forte em mim. Eu queria estar num lugar onde ninguém nem falasse nada que pudesse trazer à memória do José alguma coisa, mas tem hora que não dá, é inevitável, né? Você não vai mudar o mundo por conta desse contexto para que ele não venha cair. Começou os nossos processos difíceis, então a gente teve que reconstruir o lar, reeducar todo mundo ali, construir bons hábitos para que tudo viesse a cooperar com o processo do José. Eu lembro que eu comecei muito a orar durante o dia na minha casa, eu não tinha esse hábito, e eu descobrava do José que ele mudasse logo de uma vez, mas também eu não fazia muita coisa. Então eu comecei a ter essa prática e ele ia orar junto comigo. Foi um caminho. E teve um dia que nos marcou muito, foi quando o José estava no processo já, né, de sem uso, estava no caminho com Deus, tinha entregado sua vida, se arrependido. Ele fez várias vezes isso e acabava recaindo. Mas um dia foi decisivo para ele, ele conseguiu. E ele começou a ter vontade, a querer usar. Eu tinha perfumes no banheiro ali. E álcool, né? E eu lembro que eu escondia, comecei a guardar, porque era tão forte a vontade para ele não beber, não ingerir aquilo. E eu lembro que ele começou a chorar no quarto, mas ele gritava, ele orando, chorando, chorando. Eu abri a porta do quarto e me ajoelhei do lado dele, comecei a chorar também, como se eu estivesse sentindo a mesma vontade, para dar uma força ao José, porque eu sei que não é fácil. Então a gente se reorganizou ali. Questão de horários, orações, lugares onde a gente ia. Não que eu escolhia pessoas, mas exemplo, se na fase que José estava ali, se tivesse uma festa com bebidas à vontade, nós não iríamos. Porque ele precisaria estar bem forte disso na mente, para ele conseguir passar por tudo isso. Até hoje, nós aqui no meu lar, nós não compramos nem chocolate que tenha licor, que tenha alguma coisa. Porque a gente entendeu o caminho que a gente escolheu em Deus. Não que eu vá mudar o mundo por isso, mas se eu consigo ter um caminho diferente para que a minha santidade em Deus, para que o meu caminho em Deus, sobre os vícios em que eu venho desenvolvendo, né, quero mudar isso faz parte de uma prática. Não que se hoje ele comer um bombom ele vai ter vontade, eu creio que não, já aconteceu a gente não saber, comeu e foi. Mas naquele processo, esse comportamento que nós tivemos foi fundamental. E a minha parte como esposa, quero deixar para você que me assiste hoje, que também passa por essa situação, é ter o discernimento do falar, da fala, e ter totalmente a dependência do Espírito Santo. Eu perguntava para Jesus o que eu poderia fazer para ajudá-lo. Não era dando um dinheirinho para ele cheirar, não era concordando com os erros dele, mas também não era acusando, condenando, dizendo que ele era mesmo um que estava cheirando, um homem mau, um bebum, vai embora. Não era nessa questão. Mas era trazendo a paz para o meu lar, mantendo tudo alinhado, tudo arrumado, as minhas meninas bem
direitas, né? Na questão do vestir, na questão do colégio, sendo uma mãe, uma edificadora, fazendo o meu papel como mulher mesmo. Quando ele estava muito nervoso, que eu via que de fato era abstinência, eu não o provocava. Eu não ficava, aí o que você tem? O que você quer? Orava, tentava apaziguar o máximo que eu conseguisse, sempre trazendo para ele um lar de segurança, para que ele pudesse ver em mim uma amiga que fosse o ajudar quando ele precisasse. Vidas, não é fácil esse caminho de quando você está saindo desse vício. O corpo pede até a prática de quando você colocava o pino para cheirar, pede até as companhias em que você tinha, pede todo o contexto que você vivia, a mente pede, o corpo pede, porque é um hábito, é um vício, sabe? Eu lembro que quando ele parou de beber, tinha até a prática do copo, do jeito que virava, do jeito que pegava. Então é uma transformação divina de Jesus, uma cura total. E isso só acontece quando eu desejo que isso aconteça. Quando de fato eu vou renunciar, eu vou gritar como ele gritava, sentindo na pele a vontade da prática do erro, mas não ir ao erro, ir aos pés de Jesus para que isso consiga. E eu e até as crianças, eu lembro que elas também ajoelharam, também choravam. E depois que passava aquela crise, eu me sentia tão mole, porque a gente às vezes não sabe o que fazer. Mas não precisa saber o que fazer. A gente só precisa compreender, entender, viver, perguntar para Jesus o que eu posso fazer como esposa naquele momento. E hoje, graças ao Senhor, a gente conseguiu superar tudo isso. E é isso. Tem muita coisa, mas eu vou trazer nos próximos vídeos. Mas hoje eu quero trazer essa fala para você que está tentando sair do vício, tentando ajudar um esposo, ou um filho, ou um irmão, ou um amigo. E às vezes a gente não sabe o que fazer, como se portar. Às vezes uma fala de condenação não ajuda muito, mas um coração quebrantado em Cristo pode mudar toda uma história. Beijo, vidas! Estou no meu cenário novo. Deixa eu virar pra vocês aqui. Eu sempre quis fazer isso. Olha que sonho. Sempre quis fazer isso aqui, ó. Ai, gente, tô me sentindo muito uma youtuber. Oh. Beijo, vidas! Deixa seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Fala, meninas. Semana!